Olá pessoal, hoje nós vamos falar da formação do pistilo. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, um ovário ele pode ser completo, pode ser formado por um ou mais carpelos. Por isso seria interessante chamar ele já formadinho de pistilo, porque fica mais fácil da gente compreender. Então, na evolução, as primeiras plantas que apresentavam então folhas carpelares com óvulos nas margens, elas eram dessa forma, né? Então os óvulos eram implantados na região marginal das folhas e eles ficavam assim expostos. Com a evolução, essas folhas carpelares elas foram se fechando até formar o ovário. Quando esse ovário ele é formado por uma única folha carpelar, ela se fecha dessa forma com os óvulos na margem, que nem uma vagem. Quando ela se forma com mais de um carpelo, mais de uma folha carpelar, vai se fechar dessa forma, formando esses septos no meio, né? Que é o caso, por exemplo, um pimentão, um tomate, enfim. Então, essa é a formação então, dos carpelos. Ao longo da evolução, essa folha carpelar que se fechou, ela foi se alongando aqui, os óvulos foram ficando nessa região mais basal, foi se alongando essa região que hoje a gente chama de estilete, e essa região receptiva aqui para o grão de pólen foi sendo chamada de estigma, que foi se adaptando com estruturas secretoras para aderir aqui ao grão de pólen. Então, olha só, uma placentação de óvulos parietal, que nem a vagem, por exemplo. A folha carpelar se fechou, os óvulos que estão na margem, né, ficam dispostos dessa maneira aqui numa vagem, por exemplo. Então, a vagem é um exemplo bem interessante porque a gente consegue imaginar, então, como eram as plantas mais primitivas que tinham essa folha carpelar aberta ainda, né? Olha que interessante. Aqui uma vagem ainda verde e ela madura, ela se abre. Na maturidade a gente chama de vagens deiscentes, né? Que tem essa abertura, esse tecido que se rompe quando está maduro. E aqui, como eu falei para vocês, o pimentão, ó, são 3 folhas carpelares que se uniram, se fundiram, formando então um único pistilo, um único ovário propriamente dito. E aqui, essas imagens aqui, um corte longitudinal e um corte transversal. A laranja. Tem laranjas, tem espécies de laranja que são mais de 10 folhas carpelares que se fundiram, formando um único pistilo, né? Por isso que a gente vê laranjas com vários gomos, né? Que seria, cada um desses gomos seria uma folha carpelar que se fundiu. E pêssego. O pêssego é uma única flor carpelar com um único óvulo, tá? Que vai formar então depois o fruto com uma única semente. E essa semente ela é envolvida por essa última camada aqui do fruto que forma esse caroço, né? Então, a gente chama de fruto do tipo drupo, que nós vamos ver depois na aula de frutos, especificamente. O mamão, né? Então, o mamão ele tem também vários carpelos, tá? Só que esses carpelos eles se fundem pelas margens e aí formam um único pistilo com muitas sementes. E é isso, pessoal. Então, eu espero vocês na terceira parte dessa aula de anatomia, ok? Até lá, então.